Você já teve a sensação de que o seu coração deixou de dar uma batida ou errou o compasso? Isso pode ser sinal de arritmia cardíaca. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o médico cardiologista, o Dr. Márcio Couto. Boa tarde, doutor. Prazer tê-lo aqui no Vitrine Revista. Boa tarde, Patrícia. Sempre é um prazer estar aqui contigo. Doutor, vamos lá. Arritmia cardíaca. Eu falei ali, o coração parece que descompassou, bateu errado. A pessoa, ela chega a sentir esse descompasso, doutor? Na maioria das vezes, sim. Existe uma frequência padrão que é entre 50 e 100 batimentos. Então, a pessoa sente um pouquinho de falta de ar, às vezes um pouco de dor. A maioria refere que sente um mal-estar, tipo assim, uma batedeira, uma vibração no peito. Sim, doutor, mas o que seria o normal de um coração bater, assim? O coração, ele tem um ritmo que ele deve bater? Ele tem um ritmo, e por incrível que pareça, esse ritmo é em todos os seres humanos de todo o planeta. É uma média de 72 a 74, é da natureza humana. Mas a gente considera normal de 50 a 100. Então, quando está abaixo de 50, é uma arritmia chamada bradiarritmia. E quando está acima de 100, é a taquicardia. Além disso, ele pode também perder a regularidade, não só a frequência do batimento, ele pode também desregular no ritmo. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa às vezes está em casa, não sei se já aconteceu com vocês ou não, mas você está em casa, está tranquilo, parado, de repente o coração parece que as pessoas falam, vai sair pela boca. Bate tanto assim que você sente o coração aqui, parece que vai sair pela boca. Isso é uma arritmia, doutor? Ou não? Pode confundir também? Pode confundir com a ansiedade, principalmente em pessoas mais jovens. Porque a arritmia ela é mais prevalente com o avançar da idade. E tem a ver com o desgaste do sistema elétrico do coração. Então, os jovens, geralmente, é a correria do dia a dia, como veremos mais adiante também, o excesso de estimulantes, o excesso de bebida. Mas geralmente, é mais a ansiedade. Com o avançar da idade, a gente fala até metade das pessoas que procuram o médico, o cardiologista, a arritmia realmente confirma. Outra metade não. E a arritmia, ela tem, então, os específicos do que é a arritmia, doutor? Basicamente, ela tem que ser comprovada através de um exame, de um método gráfico, E o principal é o eletrocardiograma. E sem essa comprovação, ansiedade, problemas de tireoide, a pressão, quando altera, também pode dar esse sintoma, Uma doença coronariana, como um infarto, uma crise de angina, pode dar dor no peito. Então, tem que ser descartado. A gente fala que um mal-estar, uma dor no peito, uma falta de ar, alguma coisa de início súbito, principalmente, que a pessoa nunca tinha sentido, tem que ser descartada a possibilidade de uma doença no coração. Quando o senhor fala, por exemplo, da arritmia, abaixo de 50 batimentos é um tipo de arritmia. Qual que é o nome, doutor? É a bradicardia. Essa aí bonita abaixo mesmo. De 50. Essa daí, ela é grave? O que ela causa, doutor? Olha, ela felizmente não é a mais comum. Essa pode causar desmaio, perda de consciência, não dá tempo, o coração ele tem que ter tem que juntar um pouquinho de sangue para ele bombear. Quando bate muito devagar, não junta. Entendi. E nisso ele pode até parar, Pode entrar em choque. Ele precisa, uma bomba que precisa ser alimentada, Então, se ele bate devagar, começa a inchar o pulmão, começa a inchar a periferia do corpo, Então, felizmente, essa não é a mais comum. A mais comum é quando acelera, quando bate acima de 100. E quando bate acima de 100, qual que é o nome, doutor? A gente chama de taquicardia. Taquicardia. Ou também tem a fibrilação, A fibrilação atrial, que em idoso é o mais comum. Tem o flutter, E tem também a hora que o coração acelera, numa velocidade muito difícil de ser controlada, uma taquicardia ventricular. Essa talvez seja a situação mais dramática, porém não é a mais comum, que você tem que dar um choque no coração, tem que fazer a cardioversão. Mas todas elas, em geral, de início súbito, ou a pessoa já tem o histórico de uma arritmia e não vem se tratando, não vem tomando medicamento, não vem fazendo seu controle periódico. Então, em geral, a pessoa tem condições de procurar o recurso. Entendi. Já na ansiedade, ela vem se manifestando aos poucos. Demora horas, até dias para aparecer seu mal-estar. E também para desaparecer, quando a pessoa relaxa, dorme bem. Já na arritmia, realmente,
digamos, a patológica, né, a doença, ela aparece repentinamente ou surge depois de uma história já, um antecedente de arritmia. E a gente tem tratamento para as arritmias, doutor? Existe tratamento, né? São várias classes de medicamentos, felizmente medicamentos muito bons, né? Isso nós temos há mais de 50 anos medicamentos para arritmia e o resultado fantástico. E além dos medicamentos tem alguns dispositivos que podem ser colocados no coração ou na caixa do peito, né? Com um eletrodo que vai até o coração e dá o choquinho na velocidade necessária, né? Tem também procedimentos, como eu comentei, de cardioversão, que ela pode ser por medicamentos no hospital, né? Ou até de pequenos procedimentos cirúrgicos, né? Então a grande maioria das arritmias tem tratamento. E quanto mais cedo a pessoa tem o diagnóstico, né? Existem as complexas. Tem arritmia, essas são as mais temidas, até pelo serviço médico, que o coração tanto bate abaixo de 50 como acelera. São as doenças mais raras, né? Algumas delas até de nascença, né? Mas geralmente são as arritmias que aceleram o coração e essas a pessoa consegue sentir, dá tempo de ir ao hospital, fazer o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é o padrão ouro, né? Isso, fala-se muitas vezes, deu um princípio de infarto, a pessoa, né? Seria isso, doutor? Não, muitas vezes simula o mal-estar, a pessoa pensa que é um infarto e felizmente não é. É uma arritmia que só de respirar mais devagar, né, de tranquilizar a pessoa, bebe um copo de água gelada, né? E alguns sintomas estão aparecendo na tela agora. Então, as queixas principais é palpitação, sensação de vibração, né? Um pouco de dor no peito, a falta de ar é bastante comum, nó na garganta, cansaço, indisposição, com tontura, sensação de desmaio ou o próprio desmaio, né? Uma ansiedade que não melhora e repentina, suor frio, palidez, podendo chegar a confusão mental. E a pressão ela altera geralmente para baixo na arritmia, porque não dá aquele débito necessário para o coração funcionar, né? E leva a um AVC, a um derrame, chamado derrame seco. Né? Faz com que haja um turbilhonamento no funcionamento do coração e provoque os pequenos carocinhos, né, de sangue que vão dar trombose, vão dar embolia, com dor no peito, falta de ar, vão dar dor de cabeça com sensação de desmaio, ou uma parte do corpo para de funcionar, mas tudo geralmente numa evolução gradativa. Gradativa, mas de quem já tem o histórico, quem já tem essa arritmia, né? Então são coisas que as pessoas têm que estar bem espertas, né? Por exemplo, se a pessoa tem na família casos de arritmia, vamos dizer assim, o pai, a mãe ou alguém, né, diretamente ali, há mais chance dessa pessoa também ter ou não tem nada a ver, doutor? Não. A arritmia, ela vem com o tempo, né, com descuido do tratamento, mau tratamento da pressão, da tireoide. A grande maioria já é uma alteração no sistema elétrico do coração de nascimento. Né? Então já vem com a tendência que existe um sistema principal de funcionamento do coração, o sistema de impulsos elétricos. Então a pessoa ou tem uma doença, por exemplo, a doença de Chagas, né, que provoca bastante arritmia. Mas a maioria das arritmias, ela já vem com a tendência de nascença na hora que está se formando o embrião. Então não é passada geneticamente no cromossomo. Não é como a tendência à pressão alta, a tendência à doença coronariana, o infarto, a angina. Então a arritmia ela vem mais na formação do embrião. Entendi. Doutor, algumas dicas então para as pessoas que descobriram, que foram diagnosticadas com arritmia, algumas dicas do que elas podem fazer. Por exemplo, vamos dizer assim, a cura, ela seguindo o tratamento, ela vai se curar da arritmia ou ela sempre vai ter que estar em tratamento em relação à arritmia? Existe o tratamento, o controle através de medicamentos e existe a cura nesses casos mais graves, onde é feita a cardioversão elétrica, né, que é o choque, ou por medicamentos. Mas, de qualquer maneira, a visita periódica ao médico, pelo menos uma vez ao ano, muitas vezes são arritmias simples, como a fibrilação atrial, essa tem um tratamento medicamentoso, com remédio que evita a formação desses trombos, desses êmbolos, né? E agora, a pessoa tem que ter o diagnóstico, né, exatamente. Às vezes são várias arritmias. Sim. São mais de um tipo de arritmia. E às vezes associado com doença coronariana, e às vezes associado com a pressão alta, e no final da história, a insuficiência cardíaca. Meu Deus. Que é quando a pessoa está com a idade mais avançada, e uma das manifestações da insuficiência cardíaca, aí sim, é a arritmia que vem com o tempo, com a idade.
né? Então, a gente recomenda bons hábitos de vida, boa alimentação, boa hidratação, principalmente o idoso, depois de 65 anos, não bebe água, praticar atividades físicas regularmente, a pressão manter ela abaixo de 14/9, cuidado com o peso, se estiver acima do peso, né, reduzir um pouquinho o peso, reduzindo a alimentação no prato, evitar o cigarro é um estímulo, faz com que o coração acelere, assim como o álcool, a tireoide, facilmente ela descontrola, cada 6 meses tem que estar verificando a tireoide, medicamentos que contêm antigripais, né? Tem pessoas que vivem tomando remédio para gripe, aí o coração vai acelerar um pouquinho, isso é mais fácil de controlar essa arritmia, né? Reduzir os energéticos e estimulantes como o excesso de café, né? O excesso de chimarrão, aquela pessoa que toma chimarrão o dia inteiro, né? Ou toma café mais do que 3 xícaras de café. Tem pessoas que suportam bem, tomam um café e não dá problema. Certo. Então, os bons hábitos de vida, o controle periódico, né? Fazer seus exames, e de tal maneira que a grande maioria das arritmias tem controle e se evita as complicações. Olha que beleza, viu? Muito obrigada pelas dicas, viu, doutor? Um prazer sempre tê-lo aqui, recebê-lo aqui no nosso Vitrine. Obrigada pela entrevista mais uma vez e até uma próxima. Até uma próxima, e façam o eletrocardiograma anual, aquelas pessoas que têm mais de 50 anos principalmente. Isso aí, já ficou a hashtag, fica a dica da sexta-feira, viu, gente? A Patrícia agora fim de semana, segunda-feira já tá aí. Já marca, vai com o seu cardiologista e já faça o seu exame periódico, viu?